Aos 68 anos, nunca imaginei que meu próprio filho seria capaz de me mentir na cara sobre o Natal para me excluir da família. Olá, se você quer ouvir mais histórias como essa, se inscreva no canal e aproveite para me contar de onde você está ouvindo essa história nos comentários. Meu nome é Maria Santos, tenho 68 anos e sou viúva há 5 anos. Desde que meu marido João faleceu, o Natal sempre foi um momento especial para mim. Era quando toda a família se reunia na casa do meu filho Carlos, e eu sentia que, mesmo com a dor da ausência do meu esposo, ainda tinha um lugar no mundo. Era 23 de dezembro de 2024, uma segunda-feira fria em São Paulo. Eu estava na cozinha preparando a minha famosa rabanada para levar no dia seguinte para a ceia, quando o telefone tocou. Vi o nome Carlos Filho no visor e atendi com um sorriso no rosto. Oi, mãe. A voz dele soou estranha, meio nervosa. Oi, meu filho. Estava justamente preparando as rabanadas para amanhã. Você lembra como o papai adorava, né? Houve um silêncio do outro lado da linha que me deixou inquieta. Mãe, é sobre isso que eu estou ligando. Olha, surgiu um problema aqui em casa. Meu coração começou a acelerar. Que problema, Carlos? Aconteceu alguma coisa com a Luciana? Com as crianças? Não é nada grave assim, mas a ceia de Natal vai ter que ser cancelada. Senti como se tivessem jogado um balde de água gelada em mim. Cancelada? Mas por quê? É que a Luciana não está se sentindo muito bem, e os meninos também estão meio gripados. O médico recomendou que a gente evite aglomerações, você sabe, por precaução. Algo na voz dele não soava natural, mas eu queria acreditar. Mas, Carlos, eu posso ajudar a cuidar deles, fazer um caldo, levar remédio. Não, mãe, melhor não. Você sabe que na sua idade é melhor se prevenir. Fica em casa mesmo, descansa. A gente compensa no ano novo, tá bom? Minha voz saiu mais fraca que eu gostaria. Tá bom, meu filho. Se é melhor assim... É sim, mãe. Desculpa mesmo. Te amo, viu? Eu também te amo. Desliguei o telefone e fiquei ali parada na cozinha, olhando para aquelas rabanadas pela metade. A casa silenciosa nunca pareceu tão vazia. Pensei no João, em como ele ficaria triste de me ver assim, sozinha no Natal. Guardei os ingredientes na geladeira e fui para a sala assistir televisão, tentando me convencer de que era realmente melhor assim. Afinal, meu filho só estava cuidando de mim, não é mesmo? Se eu soubesse o que descobriria no dia seguinte, teria percebido naquele momento que aquela ligação mudaria nossa relação para sempre. O Natal de 2024 amanheceu cinzento e frio, exatamente como eu me sentia por dentro. Acordei às 6 da manhã, como sempre, mas pela primeira vez em décadas não tinha uma mesa de Natal para preparar ou uma família para receber. Fiz meu café e sentei na poltrona da sala, olhando pela janela as famílias dos vizinhos se arrumando para suas celebrações. Crianças corriam pelo pátio com roupas novas, pais carregavam presentes para o carro. A vida acontecia normalmente para todo mundo, menos para mim. Por volta das 10 da manhã, peguei meu celular para mandar uma mensagem de Feliz Natal para alguns amigos. Foi então que vi a notificação do Instagram. Minha neta Ana tinha postado uma foto nova. Pensei, coitadinha, deve estar de cama com gripe. Cliquei na notificação e quase deixei o celular cair. A foto mostrava uma mesa farta, decorada com toalha vermelha e dourada, cheia de comida. Reconheci imediatamente a sala de jantar da casa do Carlos. E ali, sorrindo para a câmera, estavam todos eles. Meu filho, minha nora Luciana radiante de saúde, meus 2 netos Ana e Pedro com roupas festivas, e ainda mais gente que eu nem conhecia direito. A legenda dizia, melhor Natal ever, família reunida é tudo. Meus dedos tremeram enquanto eu deslizava pelas fotos. Havia mais. Uma com todos brindando, outra mostrando a ceia completa. Peru, tender, rabanada, que claramente não era a minha, e até mesmo vizinhos que eu reconhecia da rua deles. Uma das fotos mostrava Pedro, meu netinho de 8 anos, sentado no colo do avô paterno, o pai da Luciana. Todos pareciam felizes, descontraídos. Nenhum deles parecia doente, nem um pouco. Senti meu peito apertar de uma forma que não sentia desde o dia do funeral do João.
Era uma dor diferente, mais cruel. A morte é inevitável, mas a traição é uma escolha. Continuei olhando as fotos, uma por uma, como quem não consegue parar de cutucar uma ferida. Havia uma com a Luciana servindo champanhe, outra com as crianças brincando na árvore de Natal. A mesma árvore que eles montaram sem mim na semana passada, quando eu ofereci ajuda, e eles disseram que ainda era cedo. Mas a foto que mais me machucou foi a última. Toda a família reunida em volta da mesa, fazendo um brinde. Carlos estava de pé, taça erguida, sorrindo como se fosse o homem mais feliz do mundo. O mesmo homem que há 2 dias havia mentido na minha cara, inventando uma desculpa esfarrapada sobre gripe e precauções médicas. Liguei para a casa dele. Ninguém atendeu. Tentei mais 2 vezes. Nada. Então liguei para o celular do Carlos. Foi direto para a caixa postal. Sentei ali na minha poltrona, ainda de pijama, segurando aquele celular como se ele fosse uma bomba prestes a explodir. Aos poucos, a tristeza foi se transformando em outra coisa. Algo que eu não sentia há muito tempo. Raiva. Pura e simples raiva. Eles não apenas me excluíram. Eles me mentiram. Me fizeram de idiota. Me fizeram acreditar que estava sendo protegida quando na verdade estava sendo descartada. Passei o resto da manhã alternando entre chorar e sentir uma fúria que não sabia que ainda existia em mim. À tarde, quando finalmente consegui parar de olhar aquelas fotos malditas, uma certeza se formou na minha mente. Se eles podiam mentir para mim, eu também poderia ter meus segredos. Eram quase 9 horas da noite quando finalmente consegui sair da poltrona. Tinha passado o dia inteiro alternando entre a indignação e uma tristeza profunda que parecia não ter fim. Mas agora, com a noite caindo sobre São Paulo, algo diferente havia se instalado no meu peito. Uma determinação fria que eu não sentia há anos. Fui até o meu quarto e abri a gaveta da penteadeira, onde guardava documentos importantes. Lá estava a escritura do apartamento na praia de Guarujá. 3 quartos, frente para o mar, que eu e o João compramos em 1987, quando Carlos tinha apenas 5 anos. Lembro como se fosse ontem do dia em que assinamos aquele documento. João segurava minha mão e disse: Maria, um dia isso aqui vai ser do nosso menino. Vai ser a herança que a gente deixa para ele. Durante todos esses anos, Carlos sempre se referiu ao apartamento como nosso. Quando ficou adulto, foi ele quem assumiu as contas de condomínio e IPTU. Quando se casou, passou lua de mel lá com a Luciana. Quando os filhos nasceram, era lá que levava a família nos verões. Para todos os efeitos práticos, Carlos já se considerava dono daquele imóvel. Mas a escritura estava no meu nome. Sempre esteve. Peguei meu celular e procurei nos contatos o número do Dr. Roberto Silva, o advogado que cuidou de todos os nossos assuntos desde que o João morreu. Um homem sério, eficiente, que sempre foi muito respeitoso comigo. Hesitei por um momento. Era Natal, quase 10 da noite. Mas então lembrei daquelas fotos malditas, do sorriso falso do meu filho, da mentira descarada sobre a ceia cancelada. Meus dedos discaram o número. Alô, Dona Maria, tudo bem? É um pouco tarde. A voz do Dr. Roberto soou preocupada. Dr. Roberto, desculpe incomodar no Natal, mas preciso de um favor urgente. Claro, o que a senhora precisa? Respirei fundo e disse as palavras que mudariam tudo. Quero colocar o apartamento de Guarujá à venda. Imediatamente. Houve um silêncio do outro lado da linha. O apartamento da praia? Dona Maria? A senhora tem certeza? Não seria melhor conversar com o Carlos primeiro? Sei que ele sempre... Doutor Roberto, interrompi com uma firmeza que me surpreendeu. O apartamento está no meu nome. Eu tenho o direito de vendê-lo quando e para quem eu quiser, não tenho? Sim, claro que sim. A senhora é a única proprietária. É só que... Bem, é Natal. E decisões importantes, talvez. A decisão já está tomada. O senhor pode providenciar a documentação amanhã mesmo? Bom, amanhã é feriado, mas na quinta-feira posso começar o processo. Dona Maria, posso perguntar o motivo da urgência? Fechei os olhos e vi novamente aquelas fotos. Carlos brindando, feliz, cercado pela família que ele decidiu que era mais importante que sua própria mãe.
Digamos que descobri hoje que algumas coisas que eu considerava sagradas não passavam de ilusão, doutor. Entendo. E sobre o valor? Quer que eu faça uma avaliação primeiro? Coloque pelo preço de mercado. Quero que venda rápido. E doutor Roberto? Fiz uma pausa. Por enquanto, isso fica entre nós dois. Naturalmente, sigilo profissional. Depois que desliguei, sentei na beira da cama segurando aquela escritura. 37 anos de história. 37 anos de verões em família, de risadas na varanda, de Carlos criança construindo castelos na areia, enquanto eu e João o observávamos orgulhosos. Mas tudo isso aconteceu antes do meu filho decidir que mentir para mim era aceitável. Antes dele decidir que eu não merecia nem mesmo uma explicação honesta sobre por que não era mais bem-vinda na família. Guardei a escritura de volta na gaveta. Amanhã seria um novo dia, e Carlos receberia uma surpresa que jamais esperava. Pela primeira vez em 2 dias, consegui dormir em paz. Na quinta-feira, 26 de dezembro, acordei às 6 da manhã com uma sensação estranha. Pela primeira vez em dias, eu tinha um propósito. Enquanto tomava meu café, o telefone tocou. Era o Dr. Roberto. Bom dia, Dona Maria. Já estou com toda a documentação do apartamento separada. A senhora mantém a decisão? Mais firme do que nunca, doutor. Perfeito. Vou entrar em contato com 3 imobiliárias diferentes para acelerar o processo. O apartamento está em excelente localização, frente para o mar, então acredito que teremos interessados rapidamente. 2 horas depois, o Dr. Roberto me ligou novamente, e pela animação na voz dele, percebi que as coisas estavam se movendo mais rápido do que eu imaginava. Dona Maria, a senhora não vai acreditar. Já entrei em contato com a imobiliária Costa Brava, que é especializada na região, e o corretor Paulo ficou empolgadíssimo. Ele disse que apartamentos com essa localização são raríssimos no mercado. E quanto tempo ele acha que vai levar para vender? Ele foi bem otimista. Disse que com o preço que estabelecemos, que está competitivo, mas não suspeito, provavelmente teremos propostas ainda esta semana. Muita gente procura imóvel na praia logo após o Natal. Às 2 da tarde, o corretor Paulo me ligou pessoalmente. Tinha uma voz jovem e entusiasmada. Dona Maria, acabei de postar o anúncio nos principais portais imobiliários. Já coloquei as fotos que o Dr. Roberto me enviou. E posso garantir que esse apartamento vai chamar muita atenção. 3 quartos, frente para o mar, garagem, área de serviço completa. É uma raridade. E o senhor acha que vai ser rápido mesmo? Dona Maria, já recebi 4 ligações só nesta tarde. Tem um casal de São Paulo que quer agendar visita para amanhã e uma família de Campinas que está interessadíssima. O mercado de praia está aquecido agora no final do ano. Desliguei o telefone com uma satisfação que não sentia há tempos. Era incrível como uma decisão que parecia tão drástica ontem à noite agora se sentia como a coisa mais natural do mundo. Às 4 da tarde, recebi uma mensagem no WhatsApp do Carlos. Mãe, como foi seu Natal? Espero que tenha descansado. Olhei para aquela mensagem por longos minutos. Como teve coragem de me perguntar isso? Como conseguia fingir preocupação depois do que fez? Respondi simplesmente. Foi revelador, filho. Ele demorou para responder. E quando finalmente o fez, foi apenas: que bom, mãe. Te amo. Eu também, escrevi. Mas pela primeira vez em minha vida, essas palavras saíram automáticas, sem o sentimento de antes. No final da tarde, o corretor Paulo me ligou novamente, quase sem fôlego de animação. Dona Maria, a senhora precisa saber. Já temos 6 interessados confirmados. Um deles, inclusive, já quer fazer uma proposta sem nem visitar o imóvel. É um empresário de São Paulo que conhece bem a região. Proposta sem visitar? Sim, ele viu as fotos, checou a localização no Google Maps e disse que se o preço está nessa faixa, ele tem interesse. Quer que eu agende uma conversa telefônica com a senhora? Pode agendar sim. Quando desliguei, fui até a janela da sala e olhei para a rua. Crianças brincavam no playground do prédio. Famílias voltavam das compras pós-Natal. Vida normal seguindo seu curso. Mas minha vida havia mudado completamente em 48 horas. O apartamento que meu filho considerava sua herança garantida estava sendo disputado por estranhos. E o mais impressionante,
Eu não sentia nem um pingo de arrependimento. Pelo contrário, sentia-me viva de uma forma que não experimentava há anos. O telefone tocou mais uma vez. Era o Dr. Roberto. Dona Maria, prepare-se. Acho que amanhã vamos ter propostas concretas. A sexta-feira, 27 de dezembro, começou de forma tranquila. Estava tomando meu café da manhã quando o telefone tocou às 8h30 da manhã. Era o corretor Paulo, com aquela animação característica. Dona Maria, bom dia. Tenho novidades excelentes. O empresário que mencionei ontem quer fazer uma proposta formal hoje mesmo. E tem mais. Uma família de Santos também demonstrou interesse sério. Que rapidez, Paulo! É que o apartamento da senhora é realmente especial. Ah, e uma coisa. Como o Sr. Carlos sempre foi quem cuidava das questões do imóvel, vou precisar ligar para ele para esclarecer algumas informações sobre a documentação do condomínio. A senhora tem o número dele? Senti um friozinho na barriga, mas sabia que esse momento chegaria. Tenho sim, pode anotar. Passei o número do Carlos e fiquei aguardando o que aconteceria. Não demorou muito. Às 9h15, meu telefone explodiu. Carlos ligou com uma urgência que eu raramente tinha ouvido na voz dele. Mãe, o que está acontecendo? Um corretor acabou de me ligar perguntando sobre o apartamento da praia. Disse que está à venda. Respirei fundo, me preparando para o momento que havia ensaiado mentalmente desde ontem. Pois é, Carlos. O apartamento está à venda mesmo. Como assim está à venda? Que brincadeira é essa, mãe? Não é brincadeira nenhuma. Decidi vender. Houve um silêncio tenso do outro lado da linha, e depois a voz dele voltou, mais controlada, mas claramente nervosa. Mãe, a gente precisa conversar. Isso não pode estar acontecendo. Aquele apartamento, eu sempre cuidei dele, sempre paguei tudo. E eu sempre agradeci por isso, Carlos. Mas o apartamento está no meu nome, e eu decidi vendê-lo. Mas por quê? Do nada assim? Aconteceu alguma coisa? A pergunta dele quase arrancou uma risada amarga de mim. Se aconteceu alguma coisa? Ele realmente tinha coragem de perguntar isso? Digamos que tive tempo para repensar algumas coisas durante meu Natal. Solitário. Outro silêncio. Desta vez mais longo. Mãe, sobre o Natal... Eu posso explicar. Não precisa explicar nada, Carlos. Já vi as fotos no Instagram da Ana. Todos vocês pareciam muito saudáveis para quem estava com gripe. A respiração dele ficou pesada do outro lado da linha. Mãe, Foi a Luciana que... Olha, a situação ficou meio complicada e... Carlos, interrompi com uma calma que me surpreendeu. Você tem 42 anos. É um homem adulto. Assumiu a responsabilidade de mentir para sua mãe. Agora assume as consequências. Que consequências? Mãe, você não pode vender aquele apartamento. Ele sempre foi nosso plano. Nossa herança de família. Era nosso plano quando eu achava que você me respeitava o suficiente para ser honesto comigo. Mãe, por favor, vamos conversar pessoalmente. Posso ir aí agora. A gente resolve isso. Pela primeira vez na conversa, minha voz saiu mais dura. Não há nada para resolver, Carlos. A decisão já foi tomada. Mas, mãe, espera. E se eu pagar um aluguel? E se eu comprar de você parcelado? A gente pode encontrar uma solução. A solução era você não ter mentido para mim em primeiro lugar. Mãe, eu sei que errei, mas você não pode destruir tudo por causa de um erro. Um erro? Agora eu realmente estava ficando brava. Você acha que mentir na cara da sua mãe e me excluir do Natal da família é só um erro? Não foi assim. Deixa eu explicar direito. Carlos, o corretor me disse que já tem várias propostas. Uma delas é muito boa. Provavelmente vou fechar negócio ainda esta semana. Mãe, pelo amor de Deus. Nunca tinha ouvido Carlos gritar comigo desse jeito. Mas estranhamente, em vez de me assustar, aquilo só confirmou que eu estava no caminho certo. Não grite comigo, Carlos. Você perdeu o direito de se alterar comigo no momento em que decidiu me tratar como uma estranha inconveniente. Eu vou aí agora. A gente precisa conversar. Pode vir, mas minha decisão não vai mudar. Desliguei o telefone e fiquei ali sentada, com o coração acelerado, mas estranhamente em paz. Finalmente, depois de 25 anos sendo a mãe compreensiva que sempre cedia, que sempre perdoava,
que sempre colocava a família em primeiro lugar. Eu estava defendendo a minha dignidade. Carlos chegou ao meu apartamento no sábado às 10 da manhã, carregando um buquê enorme de rosas vermelhas, minhas flores favoritas, e uma expressão de desespero que eu nunca tinha visto no rosto dele. Quando abri a porta, ele tentou me abraçar, mas eu me afastei discretamente. Mãe, trouxe suas flores preferidas. Podemos conversar? Deixei-o entrar e fomos para a sala. Ele se sentou na ponta do sofá, claramente nervoso, girando as chaves do carro entre os dedos. Um tique que tinha desde criança quando estava ansioso. Mãe, eu sei que estraguei tudo. Sei que você está magoada e tem todo o direito de estar. Ah, tenho direito. Que generoso da sua parte, Carlos. Ele fez uma cara de quem levou um tapa. Desculpa, eu mereci isso. Olha, deixa eu explicar o que realmente aconteceu no Natal? Pode explicar. Carlos respirou fundo e começou. A Luciana. Ela estava nervosa porque a mãe dela estava vindo passar o Natal com a gente. Você sabe como é a relação entre vocês duas. Era verdade. Eu e minha nora nunca tivemos uma relação calorosa. Ela sempre achou que eu era muito presente na vida do Carlos. E aí ela falou que seria melhor ter uma ceia mais íntima este ano. Só os pais dela, nós e as crianças. E você aceitou isso? Eu tentei argumentar, mãe. Juro que tentei. Mas ela começou a chorar. Disse que estava estressada, que precisava de um Natal sem tensões. Então você decidiu que era mais fácil mentir para sua mãe do que enfrentar sua esposa. Carlos baixou a cabeça. Eu sei como isso soa. Sei que foi covarde. Mas eu pensei que seria só por um ano e que no ano novo a gente compensaria. Carlos, você tem 42 anos e está casado há 15. Em todo esse tempo, quantas vezes você escolheu ela em vez de mim? Não é assim, mãe. Não é? Lembra quando ela não quis que eu fosse na formatura do Pedro, porque tinha muita gente já? Lembra quando ela achou melhor eu não ir no aniversário de 15 anos da Ana, porque o tema era só para jovens? Carlos ficou em silêncio, porque sabia que eu estava certa. E agora o Natal. O Natal, Carlos. A data mais importante para mim desde que seu pai morreu. Mãe, eu sei que errei feio, mas você não pode acabar com tudo por causa disso. Aquele apartamento, ele representa nossa família. Nossa família? Eu quase ri. Carlos, que família? Uma família onde a mãe só é bem-vinda quando é conveniente? Uma família onde mentir é aceitável? Não é assim. Eu te amo, mãe. Você é a mulher mais importante da minha vida. Sou? Porque suas ações mostram exatamente o contrário. Ele se levantou e começou a andar pela sala desesperado. Mãe, me dá uma chance de consertar isso. Cancela essa venda, por favor. Eu converso com a Luciana, estabeleço limites. Carlos, quantas vezes você já disse que ia conversar com a Luciana e estabelecer limites? E quantas vezes isso realmente aconteceu? Desta vez vai ser diferente. Por quê? Porque agora tem dinheiro envolvido? Ele parou de andar e me olhou com lágrimas nos olhos. Porque agora eu vi que posso perder você para sempre. Pela primeira vez desde que ele chegou, senti meu coração amolecer um pouquinho. Mas então lembrei daquelas fotos no Instagram, do sorriso falso dele, da mentira descarada. Carlos, se você realmente não quer me perder, então precisa aceitar as consequências dos seus atos. Mas mãe, aquele apartamento... O apartamento já foi. O corretor me ligou ontem à noite. Temos uma proposta muito boa, e eu vou aceitar. O rosto dele ficou pálido. Uma proposta? Já? Sim. Um empresário de São Paulo ofereceu um valor acima da tabela para fechar rápido. Carlos se jogou no sofá, com a cabeça entre as mãos. Mãe, eu imploro, me dá mais uma chance. Olhei para meu filho ali, desesperado, e por um momento quase cedi. Quase. Mas então me lembrei que eu tinha passado 25 anos dando mais uma chance, e sempre me decepcionando no final. Carlos, você pode ir embora agora? Tenho uma ligação importante para fazer. Ele saiu de casa cabisbaixo, e eu fiquei ali olhando aquelas rosas vermelhas. Eram lindas, mas flores não apagam mentiras. No domingo 29 de dezembro, estava almoçando quando a campainha tocou. Através do visor, vi uma cena que me partiu o coração. Meus netos Ana e Pedro estavam na porta, acompanhados da Luciana.
Ana, de 12 anos, segurava um desenho nas mãos, e Pedro, de 8, tinha os olhinhos vermelhos de quem havia chorado. Abri a porta e eles praticamente se jogaram em mim. Vovó, Pedro abraçou minhas pernas com força. Por que você vai vender nossa casinha da praia? Ana, sempre mais madura, me olhou com aqueles olhos grandes e tristes. Vovó, é verdade que a gente não vai mais poder ir para Guarujá? Senti meu coração se despedaçar. Essas crianças não tinham culpa de nada. Entrem, meus amores. Luciana entrou atrás deles, visivelmente desconfortável. Era a primeira vez em meses que ela vinha ao meu apartamento. Oi, Dona Maria. Desculpa aparecer assim, sem avisar. Tudo bem, Luciana. Sentem-se. Pedro subiu no meu colo, coisa que não fazia há tempos. Vovó, o papai disse que você está brava com ele. Foi por causa do Natal? Como explicar para uma criança de 8 anos que o pai dele mentiu na cara da avó? Às vezes os adultos cometem erros, meu amor. Ana, sempre perspicaz, foi mais direta. Vovó, eu sei que foi culpa nossa. Eu postei aquelas fotos no Instagram sem pensar que você ia ver. Ana, querida, não foi culpa sua. Você não sabia que eu não tinha sido convidada. Mas agora que a gente sabe que errou, a gente pode consertar, né? Pedro me olhou com aqueles olhos esperançosos. A gente pode fazer outro Natal só nós 4? Luciana finalmente falou. Dona Maria, eu sei que preciso pedir desculpas. A ideia de não convidar a senhora para o Natal foi minha. Olhei para ela, surpresa pela honestidade. Eu estava estressada com minha mãe vindo e... Eu sei que não é desculpa, mas eu achei que seria mais fácil ter uma ceia menor. E mentir para mim era a solução? Não, eu nunca pedi para o Carlos mentir. Eu só disse que preferia uma ceia menor. E ele que inventou essa história de gripe. Interessante. Então Carlos mentiu por conta própria, para não ter que me dar a real explicação. Dona Maria, eu sei que sempre tivemos nossas diferenças, mas nunca quis que chegasse neste ponto. Nunca quis machucar a senhora. Ana me mostrou o desenho que havia feito. Era nossa família toda junta na praia, com o apartamento ao fundo. Fiz isso para você, vovó, para lembrar dos momentos bons. Pedro começou a chorar de novo. Vovó, se você vender a casinha, onde a gente vai passar as férias? Onde eu vou fazer castelos na areia? Senti minha determinação vacilar. Como essas crianças inocentes pagavam pelo erro dos pais? Meus amores, existem outras praias, outros lugares. Mas a vovó não vai estar lá. Pedro soluçou. O papai disse que se você vender a casa, você vai ficar muito brava com a gente e não vai mais querer nos ver. Olhei para Luciana, chocada. Carlos disse isso para eles? Ela baixou os olhos, envergonhada. Ele está desesperado, Dona Maria. Não está raciocinando direito. Ana, tentando ser a mais madura da situação, segurou minha mão. Vovó, a gente promete que vai ser diferente. A gente vai fazer questão que você venha em todos os natais, todos os aniversários, todas as férias. Ana, querida, vocês não podem prometer algo que não depende só de vocês. Pode sim, Pedro insistiu. Eu vou falar pro papai que se ele não convidar a vovó, eu não vou também. Luciana respirou fundo. Dona Maria, eu posso prometer. De agora em diante, todos os eventos familiares vão incluir a senhora. Eu garanto isso. E se sua mãe não gostar? Então ela que não venha. A família do Carlos é a senhora. Eu e as crianças. Pronto. Fiquei ali olhando para aquelas 3 pessoas à minha frente. As crianças com lágrimas nos olhos, implorando pela casinha da praia. Luciana, pela primeira vez em anos, sendo genuinamente humilde e assumindo seus erros. Pedro subiu na minha poltrona e me abraçou. Vovó, eu te amo muito. Não fica brava com a gente para sempre. Meu coração estava partido. Eu queria perdoar. Queria acreditar que desta vez seria diferente. Mas quantas vezes eu já tinha acreditado em promessas assim? Crianças, vocês sabem que eu amo vocês mais que tudo neste mundo, né? Sabemos, disseram em coro. Mas algumas coisas não se consertam só com desculpas. Ana começou a chorar também. Então você não vai perdoar a gente nunca? Não é questão de perdão, meus amores. É questão de respeito. Depois que eles saíram,
Fiquei ali sozinha, segurando o desenho da Ana e sentindo o cheiro de Pedro ainda no meu colo. Era a decisão mais difícil que eu já tinha tomado na vida. A segunda-feira, 30 de dezembro, amanheceu chuvosa em São Paulo. Ainda estava na cama quando o telefone tocou às 7h30 da manhã. Era o corretor Paulo, mais animado que nunca. Dona Maria, bom dia. Tenho uma novidade que vai surpreender a senhora. O empresário de São Paulo que mencionei fez uma proposta oficial ontem à noite e é melhor do que esperávamos. Sentei na cama, tentando despertar completamente. Como assim melhor? Ele ofereceu 15% acima do valor que estávamos pedindo. Disse que conhece bem a região, sabe que é um investimento excelente e quer fechar hoje mesmo. 15% acima? Isso significava quase R$100 mil a mais do que eu estava esperando. Mas tem um porém, Paulo continuou. Ele precisa da resposta hoje, porque está viajando para o exterior amanhã e quer resolver tudo antes de embarcar. É pegar ou largar. E ele nem quer visitar o apartamento? Não. Disse que as fotos foram suficientes. Checou tudo online, até mesmo o condomínio no Google Street View. É um homem de negócios, sabe o que quer. O que a senhora acha? Levantei da cama e fui até a janela. Lá embaixo a vida continuava normal. Pessoas indo trabalhar, crianças no ponto de ônibus da escola. Vida seguindo em frente, como sempre. Dona Maria, está aí? Estou, Paulo. Estou pensando. Olha, vou ser honesto com a senhora. É uma proposta excepcional. Raramente vejo compradores dispostos a pagar acima da tabela, ainda mais sem visitar o imóvel. Às 9 da manhã, meu telefone tocou novamente. Era Carlos, e pela voz dele percebi que estava desesperado. Mãe, por favor, me escuta. Posso pagar para você um aluguel mensal pelo apartamento. R$1.500 por mês, que tal? Assim você fica com uma renda fixa e a gente não perde o apartamento da família. Carlos, você não tem R$1.500 sobrando todo mês. Eu arranjo, faço uns freelas, uns trabalhos extras. Mãe, por favor. E quando você não conseguir pagar? Eu vou conseguir, eu prometo. Mais uma promessa. Quantas promessas eu já tinha ouvido ao longo dos anos? Carlos, já recebi uma proposta muito boa, acima do valor de mercado. Quanto acima? Quando disse o valor, ele ficou em silêncio por longos segundos. Mãe, esse dinheiro todo, você pensou no que vai fazer com ele? Pensei, sim. Vou realizar alguns sonhos que deixei de lado quando casei e me tornei mãe. Que sonhos? Viajar, Carlos. Conhecer a Europa, visitar lugares que seu pai e eu sempre planejamos conhecer, mas nunca conseguimos. Mas, mãe, você pode viajar sem vender o apartamento? Com que dinheiro, Carlos? Com minha aposentadoria de professora? Ele ficou mudo de novo, porque sabia que eu estava certa. Olha, vou fazer uma última proposta, ele disse com voz trêmula. E se eu comprar de você? Parcelado, claro, mas comprar. Assim você fica com o dinheiro e eu mantenho o apartamento na família. Com que entrada, Carlos? Eu posso usar o carro como entrada e parcelar o resto em 10 anos. Seu carro vale R$40 mil. O apartamento está sendo oferecido por muito mais que isso. Então 15 anos, 20 anos, o tempo que for preciso. Eu sabia que Carlos não tinha condições financeiras para isso. Ele ganhava bem, mas tinha as contas da casa, escola das crianças, financiamento do carro dele e da Luciana. Carlos, seja realista. Mãe, eu estou sendo realista. Estou oferecendo tudo que posso. Tudo que você pode não é suficiente. Às 2 da tarde, Paulo me ligou novamente. Dona Maria, o empresário está pressionando por uma resposta. Ele tem reunião às 4 da tarde com o advogado dele e precisa saber se vai incluir nosso imóvel na documentação. Olhei pela janela novamente. A chuva tinha parado e o sol estava tentando aparecer entre as nuvens. Paulo, pode confirmar com ele. Aceito a proposta. Sério? Que maravilha! Vou ligar para ele agora mesmo e agendar a assinatura do compromisso de compra e venda para amanhã de manhã. Pode agendar. Quando desliguei, senti uma mistura estranha de alívio e tristeza. Era o fim de uma era, mas também o começo de outra. Meu telefone tocou mais uma vez. Era Carlos. Mãe, ainda dá tempo de mudar de ideia? Não, Carlos. A decisão está tomada.
O silêncio do outro lado da linha me disse tudo o que eu precisava saber. Na quinta-feira, 2 de janeiro de 2025, acordei com uma sensação estranha no peito. Era o dia da assinatura definitiva da venda do apartamento. Depois de 37 anos, eu estava prestes a entregar as chaves de um pedaço da nossa história familiar para um completo estranho. Às 9 da manhã, estava no cartório do Dr. Mendes, no centro de São Paulo. O Dr. Roberto Silva já estava lá, organizando toda a documentação sobre uma mesa grande de madeira escura. Bom dia, Dona Maria. Tudo pronto para a assinatura. O comprador, Sr. Eduardo Ferreira, já confirmou presença para as 10 horas. Sentei numa cadeira de couro e fiquei olhando aqueles papéis que mudaria minha vida. Escritura, certidões, comprovante de quitação do condomínio. Tudo meticulosamente organizado. Dona Maria, posso fazer uma pergunta? Dr. Roberto se sentou ao meu lado. A senhora tem certeza absoluta desta decisão, porque depois que assinarmos, não há volta. Tenho certeza, doutor. É que, bem, conheço a senhora há muitos anos. Sei o quanto esse apartamento representava para a família. Representava mesmo, doutor. Passado. Às 9h50, o Sr. Eduardo Ferreira chegou. Era um homem de uns 50 anos, bem vestido, acompanhado de seu advogado. Tinha um aperto de mão firme e um sorriso simpático. Dona Maria, muito prazer. Obrigado por aceitar minha proposta. Posso garantir que vou cuidar muito bem do seu apartamento. Nosso apartamento, Sr. Eduardo. A partir de hoje será seu. Estávamos começando a revisar os documentos quando ouvi uma comoção do lado de fora do cartório. Vozes alteradas, alguém discutindo com a recepcionista. Deixa eu entrar. É minha mãe que está aí dentro. Meu coração disparou. Era Carlos. A porta do cartório se abriu bruscamente e meu filho entrou ofegante, com o cabelo desarrumado e a camisa amarrotada. Parecia que não havia dormido. Mãe, ainda dá tempo. Não assina isso. Todos no cartório ficaram em silêncio, olhando para aquela cena. Carlos, o que você está fazendo aqui? Vim impedir que você cometa o maior erro da sua vida. O Sr. Eduardo se levantou, claramente incomodado. Desculpe, mas quem é este senhor? Sou o filho dela, e esse apartamento sempre foi nosso. Dr. Roberto tentou intermediar. Carlos, por favor, vamos manter a civilidade. Sua mãe tomou uma decisão consciente. Decisão consciente? Ela está fazendo isso por birra, por causa de um erro que eu cometi. Carlos se virou para mim com lágrimas nos olhos. Mãe, eu sei que errei feio no Natal. Sei que te magoei. Mas a gente não pode destruir 37 anos de história por causa disso. Carlos, por favor, se retire. Não faça essa cena aqui. Que cena? Estou tentando salvar nossa família. O Sr. Eduardo sussurrou algo para seu advogado, e eu percebi que estava ficando impaciente. Olha, Dona Maria, disse o comprador. Se existe alguma questão familiar não resolvida, talvez seja melhor adiarmos. Não, respondi firme. Não existe questão nenhuma. Meu filho está apenas tendo dificuldade de aceitar uma decisão que não é dele. Carlos se aproximou da mesa. Mãe, me escuta. Peguei um empréstimo. Consegui reunir dinheiro para dar uma entrada decente. Posso comprar de você. Que empréstimo, Carlos? Emprestei contra o meu carro, pedi adiantamento no trabalho, até pedi dinheiro para o meu sogro. Olhei para meu filho e vi desespero real em seus olhos. Mas também vi algo mais. A mesma impulsividade que o fazia tomar decisões sem pensar nas consequências. Carlos, você se endividou para tentar comprar algo que não pode pagar? Posso sim. Vou trabalhar dobrado, fazer freelas, o que for preciso. E se não conseguir pagar? E se perder seu carro? E se não conseguir honrar o empréstimo? Ele ficou em silêncio, porque não tinha resposta para essas perguntas. O Sr. Eduardo olhou para o relógio. Dona Maria, preciso resolver isso hoje. Tenho voo às 6 da tarde. Pode prosseguir, Sr. Eduardo. Mãe, não. Carlos tentou se aproximar da mesa. Mas, doutor, Roberto se levantou. Carlos, ou você se retira voluntariamente, ou vou chamar a segurança. Doutor Roberto, o senhor me conhece desde criança. Como pode permitir isso? Porque sua mãe é maior de idade
e está em pleno uso de suas faculdades mentais. A decisão é dela. Peguei a caneta e assinei o primeiro documento. Depois o segundo. Depois o terceiro. Carlos ficou ali parado, assistindo sua herança ir embora assinatura por assinatura. Quando terminei de assinar todos os papéis, entreguei as chaves para o Sr. Eduardo. Parabéns, Sr. Eduardo. O apartamento é seu. Carlos saiu do cartório sem dizer uma palavra, batendo a porta. E eu senti, pela primeira vez em semanas, uma paz completa. Na sexta-feira, 3 de janeiro, estava organizando alguns papéis em casa quando a campainha tocou com insistência. 3 toques longos, pausa, 3 toques novos. Era o jeito de tocar do Carlos quando estava nervoso desde pequeno. Abri a porta e me deparei com meu filho num estado que jamais havia visto. Olhos vermelhos, barba por fazer, roupas amarrotadas. Parecia que não havia dormido nem tomado banho desde o episódio do cartório. Precisamos conversar, disse ele entrando sem esperar convite. Carlos, você está bem? Está com uma aparência... Aparência? Aparência? Ele se virou para mim com uma fúria que me assustou. Você acabou de destruir nossa família por orgulho e está preocupada com minha aparência? Não grite comigo dentro da minha casa. Sua casa? Ah, essa ainda é sua, né? Por enquanto. Senti uma punhalada no peito com essas palavras. Meu próprio filho estava me ameaçando? O que você quer dizer com isso, Carlos? Quero dizer que você não vai parar por aqui, né, mãe? Primeiro foi o apartamento. Agora vai ser o quê? Este apartamento aqui? Vai vender tudo para se vingar de mim? Carlos, você está exagerando. Sente-se. Vamos conversar como adultos civilizados. Civilizados? Ele começou a andar pela sala como um animal enjaulado. Você vendeu a herança da sua família para um estranho e quer falar de civilização? Aquela herança nunca foi garantida. Era minha propriedade. E eu tinha o direito. Direito? Ele parou bem na minha frente. Que direito, mãe? O direito de destruir tudo por causa de uma mentira sobre um Natal? Uma mentira? Só uma mentira? Agora eu também estava perdendo a paciência. Carlos, você me olhou nos olhos e inventou uma história completamente falsa para me excluir da família. Era só um Natal. Um Natal. E você destruiu 37 anos por causa disso. Não foi só um Natal. E você sabe disso. Foram anos de você me colocando em segundo plano, de escolher sempre sua esposa em detrimento da sua mãe. Ela é minha esposa. É óbvio que eu vou escolher ela. Então aguente as consequências das suas escolhas. Carlos se jogou no sofá, colocando as mãos no rosto. Você não entende o que fez, né? Não é só o apartamento. Eu me endividei, mãe. Peguei empréstimo com juros altíssimos achando que conseguiria convencer você a me vender. Senti um nó na garganta. Quanto você deve? 40 mil reais. Com juros que vão me matar se eu não pagar em 6 meses. Carlos, por que você fez isso? Porque é minha família. Porque aquele lugar representa tudo que a gente viveu juntos. Porque era o único pedaço do papai que ainda restava. Essa última frase me atingiu como um soco no estômago. Não misture seu pai nessa história, Carlos. Por que não? O papai ficaria orgulhoso de ver você vendendo o apartamento que vocês compraram juntos para se vingar do próprio filho? Seu pai ficaria decepcionado em saber que o filho dele é capaz de mentir na cara da própria mãe. Mentir? Mãe, foi uma mentira besta. Todo mundo mente às vezes. Não, Carlos. Todo mundo não mente para a própria mãe sobre algo tão importante quanto o Natal. Ele se levantou novamente, mais agitado. Você é implacável, né? Não tem perdão no seu coração. 42 anos de vida? E uma mentira sobre um Natal apaga tudo? Não apaga, Carlos. Mas mostra quem você realmente se tornou. Quem eu me tornei. Sou um homem casado, pai de 2 filhos, que trabalha duro para sustentar a família e que cometeu um erro. Um erro que você só admitiu porque foi descoberto. Se eu não tivesse visto as fotos, você jamais teria me contado a verdade. Carlos ficou em silêncio por um momento, porque sabia que eu estava certa. E agora, mãe? Agora que você já se vingou, agora que já me puniu, o que acontece com a nossa relação? Respirei fundo antes de responder. Agora você vai ter que aprender a viver com as consequências dos seus atos. E você? Vai conseguir viver sabendo que destruiu a própria família por orgulho? Não foi orgulho, Carlos. Foi dignidade.
Algo que você ainda vai entender quando tiver a minha idade. Ele caminhou em direção à porta, parou e se virou. Sabia que as crianças não param de perguntar quando vão ver a vovó de novo? Elas podem me ver quando quiserem. Mentira. Você sabe que agora vai ser impossível. Você sabe que depois do que aconteceu, nossa relação nunca mais vai ser a mesma. Ele estava certo. E isso me doía mais do que eu imaginava. A escolha foi sua, Carlos. Não, mãe. A escolha foi nossa. E nós dois escolhemos errado. 2 semanas depois do confronto com Carlos, estava na minha sala cercada de malas e caixas. O dinheiro da venda do apartamento havia sido depositado na minha conta, e pela primeira vez aos 68 anos, eu tinha liberdade financeira para fazer o que quisesse da minha vida. Na mesa de centro estava um folheto da agência de viagens. Pacote Europa Clássica. 30 dias visitando Paris, Londres, Roma, Barcelona e Amsterdã. Era exatamente a viagem que eu e João sempre sonhamos fazer, mas que nunca conseguimos por falta de dinheiro ou de tempo. Agora tenho os dois, pensei, sorrindo sozinha. Meu telefone tocou. Era Ana, minha neta. Vovó, é verdade que você vai viajar para fora do Brasil? É verdade, minha linda. Vou realizar um sonho antigo. Mas... e a gente? Quando você volta? A inocência na voz dela me partiu o coração. Não sei ainda, querida. Talvez eu fique fora um tempinho. Um tempinho quanto? 1 mês? Talvez mais. Houve silêncio do outro lado da linha. Vovó, você está indo embora por nossa culpa? Não, meu amor. Estou indo embora porque finalmente posso fazer o que quero da minha vida. Mas você quer ficar longe da gente? Essa pergunta me fez engolir seco. Eu amo vocês mais que tudo, Ana. Isso nunca vai mudar. Então por que está indo embora? Como explicar para uma criança de 12 anos que às vezes a gente precisa escolher entre ser respeitado e ser tolerado? Às vezes, querida, as pessoas precisam de um tempo para pensar, para respirar. Depois que desliguei, fiquei olhando pela janela. A vida continuava lá fora. Crianças brincando, pais levando e trazendo filhos da escola, avós empurrando carrinhos de bebê. Vida normal, vida em família. Mas que família eu tinha, afinal? A campainha tocou. Pensei que fosse Carlos novamente. Mas quando olhei no visor, vi o rosto cansado da Luciana. Abri a porta surpresa. Luciana? O que você faz aqui? Posso entrar? Preciso falar com a senhora. Ela entrou e se sentou na ponta do sofá, claramente nervosa. Dona Maria, eu sei que não tenho moral para pedir nada, mas as crianças estão sofrendo muito. Elas podem me visitar quando quiserem. Não é a mesma coisa, e a senhora sabe. Elas estão com medo de que nunca mais vão ver a vovó. Respirei fundo. E o Carlos? Como ele está? Desesperado. Não está comendo direito, não está dormindo. Está trabalhando que nem louco para pagar aquele empréstimo. Senti uma pontada de culpa, mas me lembrei de tudo o que havia acontecido. Luciana, eu não posso resolver os problemas que ele criou para si mesmo. Eu sei, mas posso resolver os meus. Olhei para ela confusa. Dona Maria, eu vim aqui pedir perdão, de verdade, e não só pelo Natal, por todos esses anos em que eu fiz de tudo para afastar a senhora da nossa família. Fiquei surpresa com a honestidade dela. Carlos sempre foi um filho devotado à senhora, e eu tinha ciúme disso. Eu queria ser a mulher mais importante na vida dele, e via a senhora como competição. Luciana, deixa eu terminar. Eu sei que fui mesquinha, manipuladora. Eu plantava sementes de discórdia, inventava motivos para excluir a senhora dos eventos familiares. O Carlos pode ter mentido sobre o Natal, mas quem criou o ambiente para essa mentira fui eu. Pela primeira vez em anos, olhei para minha nora com outros olhos. Por que está me contando isso agora? Porque vi o que meu egoísmo causou. Meu marido está destruído, meus filhos estão tristes, e a senhora está indo embora do Brasil. Lágrimas começaram a descer pelo rosto dela. Dona Maria, a senhora tem todo o direito de nunca mais falar comigo.
Mas não pune as crianças por causa dos nossos erros. Peguei um lenço e ofereci para ela. O que você quer que eu faça, Luciana? Nada. Só queria que a senhora soubesse a verdade antes de viajar. Ela se levantou para sair, mas parou na porta. Dona Maria, se um dia a senhora decidir voltar, vai encontrar uma família que aprendeu a valorizar o que realmente importa. Depois que ela saiu, fiquei ali sozinha no meio das minhas malas. No dia seguinte, peguei o avião para Paris. Durante o voo, abri a carteira e olhei uma foto antiga. Eu, João e Carlos criança na praia de Guarujá. Todos sorrindo, felizes, sem imaginar que um dia aquela harmonia seria quebrada. Guardei a foto e olhei pela janela do avião. Lá embaixo, o Brasil ficava cada vez menor. Talvez um dia eu voltasse. Talvez um dia a ferida sarasse. Mas, por enquanto, eu tinha um sonho de 30 anos para realizar. E pela primeira vez em muito tempo, esse sonho dependia apenas de mim.